Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de tarô. Aqui quem tá falando é a Lívia e eu te convido a participar dessa leitura. Tenho certeza que o tarô tem um recadinho aqui para você. Essa é uma leitura geral, coletiva e atemporal. Então eu vou pedir para que você adeque, tá? Para que setor da sua vida vai servir a informação ou as informações que você vai receber aqui. A qualquer momento que você chegue a esse vídeo, essas informações vão servir para você, porque a leitura é atemporal, tá? Então, essa leitura também vai ser de opções. Eu vou pedir para que você escolha agora a sua opção. Opção 1, a estrela. Já vou até prendê-la aqui, ó. Tá? E a próxima opção, que vai ser a 2, vai ser a lua. Vamos guardar a lua, começar pela estrela. E vamos ver o que o tarô traz aqui pra gente. Foca a sua atenção aqui, peço autorização para acessar a sua energia, que eu seja portadora de boas notícias. E vamos iniciar aqui. Lembrando, gente, que a gente tem um eclipse amanhã. Ó, começamos bem, hein? As de paus. Eclipse solar amanhã no signo de Libra. Os eclipses costumam trazer mudanças pra gente. O mago. Durante o eclipse solar, a lua fica entre o sol e a terra. A lua representa o oculto. Tá? As coisas que estão no oculto, essas sim, aqui ó, 5 de paus. As coisas que estão no oculto não são coisas ruins, tá? Elas só estão ocultas, como o nome já diz. E o eclipse, a lua, né, como eu disse, representa o oculto. Então, ó, cavaleiro de paus. É comum que o eclipse traga, então, coisas que eram desconhecidas, tá? Coisas que estavam no oculto, tá? Ou que propositalmente estavam escondidas. Ó, 5, outro 5. 5 de espadas. Qual é o resultado, Tarô? Dez de paus. Deixa eu ajeitar aqui. Para quem escolheu a opção número 1, a estrela, a gente iniciou já com a carta do As de Paus. Os ases representam inícios. Só que aí, no caso aqui, não é qualquer início. Porque o naipe de paus representa o elemento fogo. Então, a gente está falando de um início com inspiração, de um início com potencial de crescimento, com potencial de dar certo, tá? É um início com... São novas oportunidades, um início com paixão mesmo, com vontade, tá? A carta do As de Paus aqui, representando o seu momento presente, fala que ficou para trás um período de atrasos,
tá? Um período onde você teve decepções, e aí você encaixa para que setor da sua vida, né, vai servir, porque é uma tiragem geral e é coletiva para várias pessoas. Então, fala de um período onde você teve decepções, os seus planos parados, tá? As coisas acontecendo, não acontecendo da forma como você queria, bloqueios, tá? Bloqueios que você foi submetida a bloqueios, e inclusive bloqueios criativos, tá? Então, o As de Paus fala de você saindo dessa fase de... Eita, não sei, agora veio. Saindo dessa fase desses bloqueios e entrando numa fase, como eu disse, onde você tem mais inspiração, mais criatividade, tá? E ela veio junto com a carta do Cavaleiro de Paus. A carta do Cavaleiro de Paus, primeiro, fala aqui de velocidade nesses acontecimentos, tá? Velocidade, porque o elemento fogo, né? Paus fala de acontecimentos, inclusive que te pegam de surpresa. E fala também aqui de você se jogando nessa situação, tá? Porque ele fala de coragem, essa carta. De você tendo coragem para focar nessa situação e se jogar. Essa carta aqui fala também que você vai ter coragem agora para encarar o que vier pela frente, porque vem um novo caminho para você, tá? E que essa carta fala, ele é um aventureiro, o Cavaleiro de Paus, né? Então você vai querer, sim, vamos dizer, mergulhar nessa aventura. Porque até então você podia estar parada, com medo, né? Justamente por conta do que você passou até aqui, tá? Mas agora essa carta mostra você se jogando, tá? Nessa nova situação que vai surgir para você. Talvez você nem esteja vendo ainda. Se a gente estiver falando do lado de relacionamento amoroso, essa carta, se você tem alguém já na sua vida, né? Se você já tá numa relação estável com alguém, fala de uma fase agora mais profunda, tá? Onde os dois se entregam, as duas cartas, né? Fala desse início dentro do mesmo relacionamento, um reinício, onde os dois vão se ver mais comprometidos com a relação e os dois, assim, vai ter uma entrega maior dos dois lados, tá? Vocês vão entrar em acordo, talvez vocês vinham discutindo bastante, tá? Vinham se desentendendo, opiniões diferentes, e aí mostra uma fase com mais compreensão entre vocês. E agora, se você tá solteiro, essa carta pode falar da chegada de uma nova pessoa. Uma pessoa por quem você vai sentir muita atração. Tá? Uma pessoa que vai chamar mesmo a sua atenção, e a mesma coisa, você vai chamar a atenção dessa pessoa. Isso se a gente estiver falando, olhando pelo lado de relacionamentos amorosos, mas eu sinto que é uma minoria aqui. Aqui eu sinto mais falando da família, do trabalho, das finanças, de projetos, tá? E aí, se a gente estiver falando de trabalho, de finanças, essas cartas estão falando que vem surpresas para você nessa área. Mas é uma surpresa boa que vai fazer você ter vontade de crescer de novo. Então, talvez você queira mudar de emprego, tá? Ou tirar aqueles planos do papel. Você vai ter coragem de fazer isso através desse novo que chega para você. Pode ser notícias, sim. Pode ser dinheiro? Sim, pode ser, tá? Mas eu sinto mais uma notícia que vai fazer você enxergar as coisas de uma outra forma. E agora, caiu a carta do mago, né? A carta do mago aqui caiu na posição de obstáculo. Ela
tá? Inclusive aqui, ó, como na posição de obstáculo, falando de um certo bloqueio pelo qual você estava passando, tá? Inclusive pode ser o bloqueio para iniciar alguma coisa, tá? Porque caiu aqui o as de paus. Então você sabia que você tinha que iniciar. Você sabe que vai ser bom para você. Mas mesmo assim, você tinha um bloqueio que não deixava você colocar a mão na massa, mesmo você querendo. Você consegue entender? Então, pode estar falando de um mau planejamento, tá? Para que talvez o que estivesse faltando para você era o planejamento. E aí agora você vai colocar isso em prática, porque você vai se planejar. Pode estar falando de manipulação de outras pessoas para te atrapalhar de fazer isso que você quer. Tá? E aí as pessoas podem manipular de várias formas. A manipulação não é só energética, tá? Então, de repente, você tem que fazer alguma coisa, colocar uma coisa em prática, e alguém vai lá e te atrapalha de propósito, some com um documento, esconde alguma coisa, faz você se atrasar para um compromisso importante. Existem várias formas de manipulação. E você estava lidando com alguém aqui que estava te atrapalhando, tá? Tinha alguém te atrapalhando. Pode ser que você tenha percebido já quem era e o que essa pessoa fazia para atrapalhar, ou pode ser que isso seja mostrado para você nos próximos dias. Lembra que eu falei do eclipse? As relações. Às vezes tem uma pessoa tão próxima atrapalhando que a gente nem imagina que seria aquela pessoa, tá? Porque é alguém próximo mesmo. E é muito comum que aconteça isso, as pessoas têm medo do sucesso da outra. Então, às vezes é uma pessoa próxima, um amigo, conhecido, até dentro do relacionamento amoroso, alguém da família. A pessoa quer que você esteja bem, ela te ama e ela quer que você fique bem, mas ela não quer que você esteja melhor do que ela. Você já teve que lidar com alguém assim? Muitas pessoas são assim. E em outros casos, até mesmo por insegurança. A pessoa tem um emocional dela ferido. Ela precisa de cura, mas ela não enxerga isso. E aí o que ela faz? Ela manipula os outros à volta. É muito comum, inclusive, mães fazerem isso. Tem mães que manipulam os filhos assim. Então, o filho, por exemplo, vamos colocar aqui o exemplo de um adolescente ou um jovem adulto. Quer sair, quer namorar, sair com a namorada, namorado, com os amigos, quer passear. E aí, cada vez que a pessoa fala que vai sair para se divertir, a mãe, por exemplo, já fecha a cara, ou inventa uma doença, ou fala que não tá se sentindo bem. Você já conheceu pessoas assim? Aí eu tô usando aqui o exemplo da mãe, não tô dizendo que é o seu caso, só o exemplo. Às vezes, isso é dentro de um relacionamento amoroso, entre irmãos, entre amigos. Você já viu uma pessoa, já conheceu alguém assim? Uma pessoa que ela é tão carente, ela é tão insegura, que ela não quer que o amigo, que a amiga dela tenha outros amigos. E não quer, se ela tem outros conhecidos, não quer que saia, que faça as coisas com as outras pessoas e ainda fica de cara feia se fizer e não chamar ela. É complicado, né? Você lidar com a pessoa assim, gente. Se for você que é assim, observa porque você tá com seu emocional ferido, tá? É aquela situação que eu falo, eu já falei em outras leituras, de quando a gente fica dependente de alguém, a nossa vida só tem sentido se aquela pessoa tá do lado, e isso tá errado. E isso acontece dentro de todas as relações, assim, com todas, tá? Não é só dentro do relacionamento amoroso. Então, aqui pode ser sim que você estivesse lidando com alguém que estava tentando manipular a sua energia. Ou pode ser você que esteja querendo interferir em alguma coisa, tá? E isso não tá fazendo bem para a relação, para você e nem para outra parte. Eu sinto aqui também, ainda mais porque tá falando da carta do mago, gente, que tem pessoas que estão se conectando aqui com essa leitura que já praticam a lei da atração, a cocriação, porque a carta do mago fala disso, tá? Então, para uma pessoa que faz isso, vai entender agora do que eu tô falando. Quando a gente vai cocriar, a gente visualiza o que a gente quer, né? Visualiza com realidade. Então, eu quero uma viagem pra praia. Eu vou me imaginar lá, sentada na beira da praia. Eu vou sentir o vento, sabe? Batendo no meu rosto. Eu vou sentir os cheiros. Eu vou imaginar. Isso é cocriar. Você imagina e solta pro universo e o universo traz para você. Crianças fazem isso. A minha filha faz isso desde criança. Ela queria alguma coisa, ela cocriava, ela faz ainda.
Então, e funciona. Funciona. O último exemplo, assim, que eu tive, uma coisa muito simples, são essas flores que estão aqui na mesa. Eu passei numa avenida e tava lá aquelas flores lindas na árvore. Eu fiquei encantada. Eu falei, ai, que coisa mais linda. Eu queria uma flor daquela. Nossa, que coisa linda, que coisa linda. Tá, esqueci, fui pro meu compromisso. Quando eu voltei, tinha uma pessoa podando a árvore e um monte de galho com essas folhas no chão. Eu pude ir lá e pegar um monte de flores. E eu queria só uma. Mas o que eu fiz? Eu cocriei, eu mostrei pro universo o que eu queria, fiz ele entender que eu queria aquilo e soltei. E é assim, com tudo. Eu tô dando um exemplo de flores e você pode fazer o teste com flores, com chocolate, com café, com chá, tá? Com um salgado. Cocria uma coxinha pra você ver e espera. Pode ser que não chegue na velocidade que você quer. Por quê? Quando a gente coloca, como que eu posso dizer? Um obstáculo para cocriar é você ficar pensando naquilo, né? Você tem que soltar para que funcione, para que se materialize, para que aconteça. E aí eu sinto aqui com a carta do mago que eu tô falando com algumas pessoas aqui que estão trabalhando a lei da atração, estão praticando a arte da cocriação, só que você tá agindo demais em cima dessa situação. E aí você não tá dando tempo ao tempo para que o universo trabalhe e traga isso para você. Eu sinto aqui que de falar não poderia deixar, né? De comunicar. Então é isso, o universo precisa de um certo tempo, um determinado tempo para que tal situação, para que tal coisa aconteça, para que aquilo dê certo. Por isso que a gente tem que soltar. Talvez você esteja ansioso ou ansiosa demais, tá? Com a situação. E aí também, sempre falo isso, não tô te culpando, tá? Porque isso é normal, eu também fico ansiosa com as situações. Só que quando a gente faz isso e fica pensando muito em um problema que tem que se resolver, na verdade a gente não entregou na mão do universo. A gente não entregou na mão do Criador, do todo, tá? Porque quando a gente entrega, a gente confia. Não é assim? É que nem eu comprar uma coisa pelo correio e aí, desculpa, pela internet. E eu sei que aquilo vai chegar pra mim, só que eu sei que precisa de um tempo pra chegar. Então não adianta eu ficar rastreando a cada minuto a minha encomenda esperando que ela vai chegar antes. Não, não é assim. Quando a gente entrega na mão do universo, é isso que a gente tem que fazer. Eu entreguei e eu confiei. Então, eu soltei, eu deixo ele resolver pra mim. E ele resolve. Então, pode ser que você esteja lá em cima daquela situação. Por quê? Porque é alguma coisa que você precisa. Em questões financeiras mesmo, gente. Né? Você pode estar pensando aí, agora é fácil você tá dando essa dica, você falar, isso é muito bonito, mas eu preciso de dinheiro para comprar meu pão, eu preciso de dinheiro para pagar meu aluguel, eu preciso de dinheiro para comprar o alimento, tá? E aí, como que eu faço para cocriar isso rápido? Eu entendo isso também, porque eu sei o quanto é difícil você não ter o dinheiro do pão, do leite, da condução, tá? Eu sei o quanto é difícil não ter o dinheiro da condução, mas tenha certeza de que essa situação vai se resolver, porque ela vai. Só que a gente ficar focando o tempo todo ali só vai atrasar, fazer atrasar a resolução do problema, vai atrasar a chegada da resolução do problema, tá? E então o que a gente pode fazer para acelerar a chegada disso? Elevar nosso padrão vibratório. Elevar, por quê? Aí vai acontecer uma mágica e vai chegar essa solução para mim como se fosse um milagre. Sim, pode ser que sim, tá? Pode ser que venha uma pessoa e te entregue a solução. O Criador usa as pessoas, tá? Para ajudar outras pessoas, os animais, tudo. Ele usa as pessoas, mas normalmente, e aí eu tô falando pela minha experiência, as soluções chegam como? Em forma de ideia, tá? As soluções chegam em forma de ideia. Nunca é uma coisa que vai chegar aqui pra você e o Criador vai pegar e falar assim, ó, tá resolvido. É raro acontecer isso, é aqui, ó, a resolução do seu problema. Normalmente, o que acontece, até porque a gente tem que aprender uma lição, tá? Por trás do que tá passando. Uma situação só muda quando a gente aprende a lição. Então, o que o Criador faz? A sua equipe espiritual, seu mentor, seu anjo da guarda, eles trazem ideias para que você coloque em prática. Então, a sua equipe traz a ideia e vai amadurecendo aquela ideia na sua cabeça, tá? Eles vão amadurecendo e te dando mais energia, e te dando vontade de fazer, e te dando coragem, e tirando aqueles bloqueios.
Gente, a gente fica em tratamento quando a gente dorme. A gente não dorme aqui, ó, e apaga. O nosso espírito, enquanto a gente dorme, ele continua existindo. Ele continua ligado ao corpo. Só que ele, muitas vezes, está em tratamento em outro lugar. E tudo isso é visando a nossa evolução aqui, tá? Já aconteceu também com você, de você ir dormir pensando uma coisa de uma forma e acordar pensando de outra? Aí você olha e fala, ai, eu tava sendo muito quadrado, eu tava sendo, sabe, eu tenho que ser um pouco mais leve com essa situação, eu posso abrir um pouco mais aqui, eu posso relevar, eu posso... Você acha que é à toa que acontece isso? Não. Uma ideia foi implantada na sua cabeça enquanto você dormia. Pra quê? Pra sua evolução. Às vezes a gente é tão cabeça dura que não enxerga, e a nossa equipe espiritual tem que vir fazer esse trabalho enquanto a gente dorme, e isso também é normal, tá? Então aqui eu sinto também você tendo noção disso. Você tendo noção que é necessário você soltar, você liberar, para que você se coloque nesse estado de gratidão e, na medida do possível, a alegria, porque é a alegria que cocria, tá? A lamentação, a tristeza, a reclamação não cocria nada. Isso só amarra a gente no lugar. Essa semana eu postei nas minhas redes sociais o que acontece, uma imagem do que acontece com o neurônio quando a gente reclama, ele se retraindo todo. Reclamar atrapalha todo o nosso campo. O que nem sentir medo, tá? Que nem sentir inveja, que nem sentir vergonha, tudo isso atrapalha. E eu sinto você estudando sobre o assunto. E se você ainda não tá estudando, começa, porque tá pedindo aqui pra você, tá? Gente, aqui, a 3D, quem tá aqui, né, no planeta Terra, tá pra aprender, tá pra evoluir. Isso nem sempre é fácil. O que torna esse caminho mais fácil? A gente saber as regras do jogo. Quando eu sei as regras do jogo, fica muito mais fácil para eu avançar. E aqui eu sinto que eu tô falando com pessoas que já vêm estudando sobre isso. Você já conhece o professor Hélio Couto? Nossa, ele tem conteúdos, o conteúdo dele é magnífico, maravilhoso. Grande parte do conhecimento que eu tenho foi através do professor Hélio Couto. Se você ainda não conhece, pesquisa, e ele oferece grande parte do conhecimento dele gratuitamente, através da plataforma dele, tá? Então eu sinto que eu falo com pessoas aqui que já vêm estudando sobre a lei da atração, sobre cocriação, a lei do retorno, a lei da causa e efeito. Então estuda sobre as leis universais, tá? Vai te ajudar demais, demais, ainda mais se você tá nessa pegada do caminhar da expansão da consciência, né? Do despertar. Então, é isso, procurar controlar a sua ansiedade, tá? Se é esse o seu caso, para que você não fique tentando manipular a situação. E o manipular, a que eu tô me referindo aqui agora, não é manipular pessoas, é manipular as situações para que o seu desejo aconteça, para que aquilo que você quer chegue antes, tá? Então, mas eu sinto que você já vem fazendo isso, tá? Já sinto que você já vem fazendo isso. E ainda tem essa questão de pessoas aqui que estão realmente lidando com alguém que é manipulador, tá? Só que também, com a carta do mago aqui mostrando, você já percebeu, tá, gente? Que ninguém manipula o mago. Ninguém manipula o mago. É ele que manipula tudo. É ele que é o alquimista. Então, mesmo que algum espertinho tentou aqui fazer isso, ó, tá? Tentando te passar pra trás, você é o mago, tá? Então, a pessoa não vai conseguir, ou não conseguiu. Mas esses 5... Lá vem a Bonnie. Esses 5 de espadas aqui também me fala sobre uma reconciliação. Principalmente quem trouxe assuntos da família pra cá, tá? Pra mesa. Fala que vem pra você... Ai, Bonnie, peraí. Vem pra vocês uma oportunidade de perdão e reconciliação, tá? Aí eu sinto aqui, ou que pra quem tá se tratando de familiares, e no caso de relacionamento amoroso, tá? E aí, após esse perdão, após esse período onde vocês vão conversar e se reconciliar, aí vem uma fase mais fácil, onde vocês vão conseguir resolver os conflitos. Bonnie, você vai ficar sapateando aqui no colo, Bonnie, me arranhando? Tá? Mostra que as partes dispostas a entrar num acordo, a conversar, achar um meio termo. Ai, Bonnie,
achar um meio termo, tá? Essa carta mostra isso. Um acordo de paz que antes não foi possível, agora será. Aí aqui, ó, também tem duas opções, tá? Tem dois grupos. Para quem tá falando de acordo de paz, para um grupo vai ser possível fazer o acordo. Para outro grupo, lembra que eu falei no início sobre o eclipse? Tá? Coisas que já vinham se arrastando, situações que já não eram tão boas e todo mundo já tinha percebido, os envolvidos já tinham percebido que estava complicado, só que vinha empurrando com a barriga para não ficar mal com o outro, tá? No caso de um relacionamento, tem filhos, partilha de bens, é difícil, é complicado. No caso de um emprego, tem que procurar outro, tá? Fica com medo da estabilidade, né? De faltar o recurso, de não achar outro emprego, sabe essas questões que vão amarrando a gente? Essa carta aqui tá mostrando pra mim que para algumas pessoas essa situação chegou em um ponto tão exaustivo para você ou para outra parte que vocês vão chegar vão chegar num acordo de que é melhor finalizar e terminar esse relacionamento. Tá? Para uma pequena parte aqui de quem se conectou, eu sinto. Então, vocês vão chegar nessa... Como que fala? Ai, fugiu a palavra. Meu Deus. Vocês vão chegar nessa opção, não. Ai, gente, sumiu a palavra que eu ia falar aqui. Conclusão. Vão chegar à conclusão de que o melhor é encerrar aqui, que não tá dando certo mais, que tá ficando pesado pras partes, tá? Se é relacionamento, então seria o final. Se é uma sociedade, no caso do emprego, a Bonnie com o rabo aqui, no caso de um emprego, tá? Você talvez queira sair, tenha um desentendimento, ou mesmo que não tenha um desentendimento, você queira deixar pra lá e vai procurar outra coisa melhor e vai achar, tá? Mas tem uma parte aqui que ele vai perceber que não tem mais acordo, que não é mais possível continuar convivendo junto, então você vai fazer o quê? Criar uma nova situação pra você, tá? Mas que nem eu falei, é uma pequena parte aqui. Financeiramente, essa carta aqui tá mostrando o fim de conflitos, tá? Com esse novo início aqui, ó. O fim de problemas financeiros, tá? Uma solução que chega para você, uma opção, uma escolha, eu tô sentindo aqui. E essa carta fala disso. Sabe, as coisas começam a ficar mais leves para você, financeiramente, tá? Se você trouxe a sua vida financeira para encaixar aqui. Agora caiu. Mas também, antes de eu falar do 5 de paus, né? Ainda falando do 5 de espadas, fala de uma certa sensação de impotência sua ficando para trás. Uma sensação de impotência, onde você se sentia amarrado, amarrada. Uma situação de hostilidade, tá? E essa situação de conflitos, tá? Que eu até já falei, e você se sentia amarrado. E essa carta fala disso ficando para trás também. Essa fase vai ficar para trás porque para algumas pessoas aqui estava faltando para você levar em consideração as opiniões, vontades e necessidades de algumas pessoas do seu convívio, tá? Tava faltando isso para algumas pessoas aqui, principalmente para quem encaixou na área profissional. Tá? De repente você é o chefe da equipe, supervisor, tá? Tá à frente de uma equipe e agora vem uma fase onde você vai ter mais consideração por essas pessoas que estão aí no seu convívio, olhar realmente a necessidade delas para que você possa
ajudar de verdade, fazer diferente para tornar o dia dessas pessoas um pouco mais fácil. E se não é o caso, se não é você que é o supervisor, né, o gerente, tá, a pessoa que comanda a equipe, mostra você se posicionando diante dessas pessoas, mesmo não estando nessa posição de supervisão, né, de superior, você se posicionando e você mostrando a sua verdade. Mas mostra as pessoas olhando para isso e falando assim, nossa, mas é muito coerente o que essa pessoa tá falando. Tá? Então vem uma fase mais fácil. Se você tava tendo problemas no trabalho, vem uma fase mais fácil para a equipe, para vocês. E pode ser na família também. Tá? Esse momento turbulento, ficando para trás, discussões, brigas, falta de comunicação, eu sinto aqui. Tá? Espadas, fala de comunicação. Falta de comunicação ficando para trás, porque você percebeu, tá? Ou a outra pessoa percebeu, ou as outras, que faltava realmente comunicação. E muita coisa poderia ter sido evitada ali nesse ambiente. Muito conflito poderia ter sido evitado se tivesse comunicação, tá? A Bonnie tá quase caindo aqui do colo. Aí saiu também o 5 de paus, né? O 5 de paus mostra aqui pra mim a finalização dos conflitos também, né? Como eu disse, a finalização das brigas, dos desentendimentos, né? E sabe, quando as pessoas... É incrível, gente, mas às vezes acontece isso. As pessoas ali daquele círculo, né, do grupo, percebem. Parece que acontece alguma coisa e as pessoas percebem que elas não estavam sendo maduras naquela situação. Às vezes até o tempo passando e as pessoas vão amadurecendo mesmo conforme o tempo vai passando. Mas mostra essas pessoas percebendo o quanto elas foram fúteis, o quanto elas foram egoístas, né? O quanto elas poderiam ter aprendido com aquelas situações, que elas poderiam ter lidado diferente. Só que elas não fizeram isso. E aí elas percebendo isso, tá? E a partir do momento que você percebe o erro, o que acontece? Você tenta solucionar ele. Isso em pessoas conscientes, né? Quando a pessoa é consciente, ela percebe um erro, ela tenta solucionar. Principalmente se o erro envolve outras pessoas, né? Então, eu sinto uma fase de acordos, tá? As pessoas medindo as palavras para não sabe, palavras afiadas que machucam o outro. As pessoas percebendo que não é necessário isso, que o ambiente pode ficar mais leve, pode ficar até mesmo divertido, agradável. Então as pessoas aqui, eu sinto encontrando soluções para entrar num acordo comum, deixando esses desentendimentos para trás, independente de qual tenha sido o motivo, tá? Porque muitas vezes, o que eu sinto aqui, as pessoas que já se desentendiam, e aí sabe aquela história de eu nem lembro mais por que isso começou ou quando começou? É muito comum isso. A pessoa briga, daquela briga surgiu outra, e surgiu outra, e surgiu outra, e vai passando o tempo. Aí daqui a alguns anos você chega para os envolvidos e fala assim, mas por que vocês não conversam? A pessoa nem lembra mais. O motivo já foi, ficou só o rancor. Você já viu gente fazendo isso? Ai, nem lembro mais, mas não gosto mais, não quero mais. Nem lembra mais o motivo. Quando acontece, se aconteceu ou tá acontecendo isso com você, essa é uma ótima oportunidade para você botar essa mágoa para fora do coração. Porque se você nem lembra mais o motivo que fez você ficar magoado, significa que, ó, já passou muito tempo além do que deveria e você continua ainda se amarrando no ranço que você sente pela outra pessoa, tá? Então eu sinto essa situação aqui mudando. Conversas para tentar encontrar uma solução, uma tranquilidade, tá? Eu sinto as pessoas envolvidas aqui nessa situação que você trouxe para a mesa, elas fugindo de conflitos. E você também, tá? Porque
Sabe, quando você não tem mais tempo, eu sinto você passando nessa fase aqui, ó, com esse novo início, com essas coisas que estão chegando pra você, essas mudanças, ou que vão chegar, você não vai mais ter tempo pra essa coisa de picuinha, mesquinharia, ficar se preocupando com... Eu sinto, gente, uma pessoa assim, ó, interessada na própria vida aqui. E aí, sabe quando a pessoa chega, ai, vou te contar uma fofoca, você fala, ah, eu não quero nem saber. Nem me conta, porque eu não tenho tempo, sabe? Me desculpa, mas eu não quero nem saber. Eu tô tão preocupado, tô tão preocupada cuidando da minha vida que tá tão boa, que eu não quero saber o que você tem pra falar de mal do outro, de errado do outro, o que o outro fez, tá? Me desculpa, mas eu não sou obrigada, meu ouvido não é pinico. E ó, de parabéns, viu? Se é você que tá fazendo isso. Porque a gente não tem que deixar o veneno dos outros adentrar o nosso campo e vir baixar a nossa energia, porque isso só prejudica e atrapalha a chegada das bênçãos. Tá? Se você tá cocriando, não fica ouvindo fofoca que os outros querem te contar e principalmente não fica contando fofoca, falando da vida dos outros, porque isso desbloqueia o nosso chakra laríngeo, o chakra da garganta. E não é só falar a fofoca que desbloqueia o chakra, ouvir a fofoca também, tá tudo ligado a esse chakra, o ouvido, a garganta, a fala, tá? Então, mas é o que eu sinto aqui é pessoas que não querem mais nem saber. Chegou aqui, ó, com conversa furada, você tá fazendo o quê? Cortando. Fala, eu tenho mais o que fazer, eu tenho que cuidar da minha vida. Do mesmo jeito, pessoas que querem conflito e arrumar confusão, tá? Você tá disposta a ajudar, a lidar com pessoas justas, tá? Pessoas equilibradas e pessoas que vão saber valorizar o que você tá entregando, tá? Pessoas imaturas que não sabem respeitar a sua opinião, não sabem dar valor pro que você entrega, você tá cortando. É aquela história, você não tá entregando pérolas aos porcos, é isso que eu sinto aqui, tá? E você tá fazendo muito bem, é o melhor que você faz, porque isso vai trazer um momento de tranquilidade pra você, tá? Fugir desses conflitos, deixar de lado essas pessoas que ficam lá tentando prejudicar o outro sem pensar nas consequências ruins que elas estão trazendo pro próprio campo delas, tá? Então, e não é que, ai, isso volta pra você no futuro. Não, gente, volta agora, tá? O que a gente faz pro outro volta agora. Não é no futuro, não é mais tarde, não. Então, é isso, tá? Esse 5 de paus aqui mostra você deixando esses conflitos pra trás. E se você não tá fazendo isso, o conselho é que você faça, tá? Que você foque aqui nesse novo começo, que você foque aqui nas coisas que você quer criar na sua vida, pra deixar pra trás essa fase de problema, sabe? De um falar mal do outro, de gente tentando se meter na sua vida, tá? Essa carta fala também pra você não guardar mágoa, tá? Mágoa, ressentimento, porque isso também vai influenciar o seu futuro e a chegada das coisas boas aí no seu campo. É isso, fala de uma mudança, né? Você deixando uma fase turbulenta pra trás e a paz chegando depois de um momento de tempestade, de desentendimentos. Tá? É você percebendo as diferenças dos outros. Sim, todos somos diferentes, né? Mas é você utilizando dessas diferenças para melhorar o seu dia a dia e o dia a dia das pessoas que estão à sua volta. Sabe? Quando as diferenças que antes provocavam brigas, agora, ao invés de provocarem desentendimentos e ressentimentos, essas diferenças são usadas para agregar, para melhorar o dia, para melhorar a rotina, para melhorar a vida de todos os envolvidos, tá? E isso é muito bom. Quando a gente passa a respeitar as diferenças, é maravilhoso, mas você ainda usar isso pro seu crescimento e o crescimento das pessoas que estão à sua volta, aí eu não tenho nem palavras, né? Tá de parabéns mesmo. E agora caiu aqui uma carta, gente, e vocês estão passando por final de ciclo, né? Porque presta atenção que eu vou te mostrar aqui agora. O As fala de início de ciclo. O Mago também, número 1, início de ciclo. O As representa 1, tá? 5 e 5. 10.
final de ciclo. E aqui outro 10, final de ciclo, tá? Então, não tenha dúvida, se você ainda não tá vendo essas mudanças, elas vão chegar pra você. Porque você tá vendo muitas cartas, e a própria numerologia aqui das cartas indicando o final de um ciclo e o início de outro, mais leve, tá? O 10 de paus aqui fala de um período de sobrecarga. Aí a gente pode estar falando de muito trabalho, que você tá trabalhando que nem um camelo, carregando peso, trabalhando muitas horas, sim, mas não é só essa sobrecarga, tá? Pode estar falando de muitas responsabilidades, carga de emoções, grandes cargas de emoções, tá? Desafios no seu dia a dia que levam até o seu emocional a ficar abalado. Esses desafios, essas responsabilidades, esses empecilhos e obstáculos estavam fazendo esse problema, que é uma formiguinha, é que a flor é natural, né? Aí tem uma formiguinha, acho que no meio. Esses obstáculos estão fazendo já você ser prejudicado até no seu corpo físico, tá? E você vinha passando por essa fase. Só que aí ela mostra aqui essa fase chegando ao fim, tá? Esse ciclo acabando e você conseguindo entrar num ciclo, que eu falei, mais leve, onde os seus objetivos são alcançados, onde os seus desejos se realizam. Então, essa carta fala disso aqui, tá? É você deixando para trás tudo que não serve mais, tá? Inclusive pensamentos, situações, emoções, formas de agir, tá? É você deixando tudo que pesava para trás, tudo que estava pesado, todos esses bastos que você vinha aqui, ó, carregando, é você deixando, tá? O final do ciclo, para começar uma fase mais leve para você, para as pessoas que estão à volta. Aí depende de qual setor você trouxe aqui para mesa, tá? O final das lutas, o final das batalhas, um período de conquista de objetivos, tá? De você alcançando os seus sonhos. Por quê? E aí fala também de um certo desânimo que você tava, tá? Lembra que o Cavaleiro de Paus vinha falando de uma injeção de ânimo que o universo te dava? Por quê? O 10 de Paus aqui mostra você nesse desânimo, esse cansaço, sabe? Um cansaço enorme, gigantesco, que tomou conta do seu corpo, tomou conta do seu emocional, tomou conta da sua alma. Mostra você passando por essa fase, tá? E aí, quando você tá nesse cansaço extremo, gente, não tem como, a gente se acomoda. A gente fica exausto, a estafa, tá? A estafa. Então, mostra essa fase ficando pra trás. É você em busca do novo agora. Porque você já viu que você pode, que você consegue. E o 10 de paus fala isso, tá? Então, é esse início da nova fase na sua vida. Uma fase que simboliza um recomeço. E você já tá sentindo essa energia diferente, essa coisa que tá te transformando, parece que é de dentro pra fora, tá? E aí, o 10 de paus aqui mostra que é assim, esse é o momento, tá? Esse é o momento de você fazer as mudanças que você quer, que você precisa, para que você possa reescrever a sua história, tá? Para conseguir resultados diferentes. E ela fala também, sabe do quê? De independência, tá? Independência. Independência pode ser financeira, emocional, espiritual, tá? Mas é você se bastando, é você percebendo que você é o mago. E o mago, ele já tem todos os elementos aqui. Por isso que ele cocria a realidade, por isso que ele é o alquimista. Ele tem as copas, ele tem a copa que representa as emoções, né? Água. Ele tem o elemento ouros, a moeda, né? Que representa terra, tá? O elemento terra. Ele tem o basto, que representa paus, que é o elemento fogo. Ele tem a espada, que representa o elemento ar, o nosso mental. E ele domina tudo, porque ele conhece, ele controla tudo, tá? Então, você percebendo isso. Essa carta mostra você percebendo que você pode sim ser independente, tá?
Pode não ser rápido esse processo, não é uma coisa de um dia para o outro. É progressivo, um passo de cada vez, mas mostra você fazendo isso. Como? Se planejando, tá? E agindo mesmo, colocando a mão na massa. Ó o fogo aceso na vela na mão dele. O fogo da transmutação, é você transmutando aí uma situação. Tá? Então, por isso que fala aqui de independência, porque você percebeu que é capaz, sim, de fazer, de mudar, de criar, tá? De fazer o que você quiser. O que você quiser. E aí, veio aqui no fundo do deck, ó, o louco, tá? Falando o quê? De você partindo em busca do novo, tá? O louco pede para você se jogar nesse novo, mesmo com medo, tá? Porque o louco, ele não tem medo. Ele é tão inocente, às vezes, que ele não enxerga os perigos, mas fala disso, de entrega. Então, se joga nessa mudança que você quer, nessa nova situação que vai aparecer para você ainda, tá? Deixa eu ver mais um conselho aqui pra gente. Vamos ver aqui um conselho, uma carta de conselho. Tarô, para as pessoas que se conectaram com a leitura da estrela, qual que é o conselho? Qual que é? Nossa, a lua. O conselho para vocês é a lua. A lua, aqui no conselho, ela pede para que a gente observe muito bem todos os lados de uma situação antes de tomar uma decisão, tá? Eu sinto que ela fala aqui que você tem coisas no oculto que você precisa e vai saber antes de você tomar essa decisão para esse novo início, tá? Tem coisas aí para ser reveladas para você. E aí lembra que eu falei no início do vídeo sobre o eclipse? Tem coisas que serão expostas à luz do sol agora, tá? Coisas que estavam ocultas pela lua e o eclipse vem iluminando o lado oculto da lua, expondo essas imperfeições, essas coisas que estavam escondidas, essas coisas que estavam obscuras, tá? O sol chega iluminando. Então tem uma informação que vai chegar para você. E talvez até essa informação vai te dar parte dessa injeção de ânimo para o novo começo. Ou vai causar aquela virada de chave que você fala, era isso. Era isso que eu precisava e eu queria saber. Então foi isso que aconteceu? Então é assim que eu tenho que agir? Então a lua fala sobre isso, tá? Mas também ela fala de ilusões. Então ela fala para que você aguarde ter clareza de todos os fatos, tá? Para que você não tome nenhuma atitude baseada em ilusões, tá? Para que você tenha cautela e paciência. A melhor coisa que você pode fazer agora é observar. Falar menos, observar mais. Nessa situação que você trouxe aqui para a mesa. Porque tem coisas que serão mostradas para você. Eu não sinto aqui faladas. É você que vai perceber, tá? Você quem vai olhar e perceber e falar, peraí, isso aqui, ó, tem alguma coisa aqui. Deixa eu ficar bem quietinho aqui e observar. E você vai descobrir, tá? E aí vai ficar mais fácil de você tomar a sua decisão, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma coisa que você tá aí com a pulga atrás da orelha, tá meio indeciso, você acha que alguém não tá sendo sincero, sincera, fica quietinho, fica quietinha lá no cantinho, só observando, tá? Evita falar sobre o assunto agora, no momento, que as coisas vão se desenrolar aí. Até porque essa questão aqui que eu tô trazendo aqui falando, né, da lua, eu sinto que é uma questão que você não tem muito o que fazer agora, tá? Não tem muito o que fazer. O máximo que você poderia fazer mesmo é falar ou talvez arrumar encrenca com a pessoa e tal. Então não faça isso. Guarda e espera. Porque aí no momento certo você vai perceber alguma coisa aí no meio dessa relação, dessa situação,
tá? E aí, com todas as informações em mãos, à vista, aí vai ficar mais fácil para você tomar essa atitude como? Sem ilusão, tá? Sem a ilusão causada pelo oculto, né, da lua. Então é isso. Conselho, para, observa e você vai perceber alguma coisa aí. E é isso, espero que você tenha gostado da leitura, espero que tenha tido aqui algum conselho que tenha te ajudado, né? Se não bateu com você essa leitura, você pode assistir a próxima que a gente vai iniciar agora, que é a da Lua. E mesmo que tenha batido, mesmo que você tenha assistido e se identificado com a leitura, você está convidado, convidada, é muito bem-vindo ou bem-vinda para assistir a próxima. Porque às vezes é um complemento, né? Então, vamos lá? Vou começar a próxima leitura, deixa eu recolher aqui e a gente já vai iniciar a leitura para quem se conectou com a opção da Lua. Gente, vamos agora para quem se conectou com a opção número 2, a Lua. Vou prender aqui. Opção da Lua, leitura número 2. Pode se conectar aqui, traz a sua atenção. Peço autorização para acessar a sua energia. Peço que o tarô nos traga as melhores respostas, as melhores opções. Então, vamos lá. Opa, já virou a primeira. Olha, quando eu fui embaralhar, caiu no chão, tá? Quando eu fui recolher as cartas, essa caiu. Aí eu voltei, é laço de copas. Voltei, né, pro maço pra embaralhar e ela quis vir. Nossa, começou com outro as, né? Essa leitura também. A outra foi o as de paus, aqui o as de copas. O as de copas fala das emoções, as águas. Dois de ouros. Ó, o mago. Nove de espadas. O hierofante, ou o papa. Veio. Nossa, 5 de espadas de novo. Ó. Aqui. 5 de espadas. Em outra posição, mas... Gente, quem se conectou aqui com a segunda leitura, ó, no fundo do maço, a morte. Para quem se conectou com a leitura, com a opção número 2, a leitura da Lua. Também, uma pessoa que está passando por uma mudança de ciclo. Só que, nesse caso, a gente fala mais da parte emocional. Você passou ou está passando por uma mudança, por uma transformação nas suas emoções.
Agora aqui tem 2 grupos que vão se conectar com essa leitura. No primeiro grupo, você estava ou está ainda passando por uma situação que tá tirando o seu sono, tá? Pode ser, a gente pode estar falando literalmente, tá? De tirar o sono. Mas isso pode ser muito mais abrangente. Sabe aquela questão que fica cutucando a gente ali, incomodando? Aquela questão que não deixa a gente mais ter fome, que não deixa trabalhar direito, que não deixa divertir direito, porque toda hora volta aquela questão na sua cabeça. Uma parte das pessoas que se conectaram aqui estão passando por isso. Tem alguma coisa que tá deixando aí o seu mental acelerado, isso tá desestabilizando o seu emocional e já tá se refletindo no corpo físico. Outro grupo que vai se conectar aqui com essa opção da leitura tá passando por essa mudança agora, ou já tá sentindo que vai passar por uma mudança. Só que justamente a mudança tá fazendo você ficar assim, com medo, desesperado, desesperada, tá? Só que assim, no fundo, você sabe que a mudança vai ser boa pra você, mas mesmo assim, você fica com medo. Com medo por quê? Porque é desconhecido. É aquela velha história de... o que eu tenho aqui agora, o que eu estou vivendo agora já é conhecido. Mesmo que não seja tão bom, tá? Mesmo que seja ruim, só que é conhecido. E a gente, né, o ser humano, se acostuma com tudo. A gente se adapta a tudo, até as coisas ruins. Só que a gente tem medo do novo. Então eu sinto uma pessoa aqui com medo do novo. Só que você não tem motivo para ter medo, porque vai ser bom para você a mudança. E você sabe disso, mas ainda assim você não consegue controlar, né? Não depende de você, como se fosse assim, ter medo. Né? Eu sei, no meu racional, eu sei, Lívia, que vai ser bom para mim. Só que aqui no meu coração tá me dando um aperto no peito que eu fico com insegurança e já começa a brotar um monte de assuntos, de opções na minha cabeça. E pode ser que aconteça isso ou aquilo e não dê certo. Pois saiba que é uma questão do seu mental, tá? Quando a gente tá prestes a fazer uma mudança na nossa vida, o nosso cérebro reptiliano, já ouviu falar sobre isso? É a nossa parte mais primitiva, tá? Essa parte nossa, ela tenta amarrar a gente no lugar, tá? O nosso inconsciente, questões que estão no nosso inconsciente. Então, através do meu racional, do meu consciente, eu sei que a mudança vai ser boa, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que o meu inconsciente toma conta. Como? Através das minhas crenças, tá? As crenças estão no inconsciente. Através das minhas crenças, o meu inconsciente toma conta e faz o quê? Eu ficar com muito medo dessa situação, tá? A função do nosso cérebro, da parte do nosso cérebro que chamamos de reptiliano, é manter a segurança, manter você vivo, vamos dizer, é manter você vivo, tá? Então como? Tentando te impedir de arriscar, de sair da rotina, de tentar coisas novas, porque o novo já é conhecido. Então parece ser seguro, mas nem sempre é assim. É o caso de uma pessoa que às vezes está numa relação perigosa, tá? Então ela já conhece o que é ser agredida, ser humilhada, tá? Mas mesmo assim a pessoa tem medo de tentar o novo. E aí é culpa da pessoa? Não, porque ela tá fazendo isso baseado em crenças. Como que a gente cria as crenças? Pode ser a partir de acontecimentos, tá? Então, uma pessoa já teve experiências tão ruins, por exemplo, experiências no setor de relacionamento amoroso, tão ruins, que ela acaba acreditando que o amor é aquilo, porque foi formada uma crença a partir do que ela viveu. Ela tem experiências provando que o amor é ruim. Você entendeu como que funciona?
Então, as crenças funcionam assim. Uma pessoa que ficou escutando desde cedo que, ai, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore, a vida é muito difícil. E a família sempre passando necessidade, sempre lutando pelo pão de cada dia, às vezes nem era o suficiente o que tinha. A pessoa aprende aquilo. Tá, mas e se você chega para essa pessoa e mostra para ela que tem gente que ganha a vida realmente com o que dá em árvore? A pessoa faz dinheiro com o que dá na árvore. Então é mentira. Só que foi formada uma crença. Tá? Usando o exemplo das flores, que eu amo flores. Tem gente que ficou milionário como? Comercializando flores. Plantas, frutas. Então será que é verdade que dinheiro não dá em árvore? Não, é mentira. Só que fizeram você acreditar. Me fizeram acreditar. Do mesmo jeito que fizeram algumas pessoas aqui acreditar que homem não presta. Do mesmo jeito que fizeram algumas pessoas acreditar que você não pode confiar nos outros. Do mesmo jeito que fizeram você acreditar. Você entendeu? São coisas do inconsciente coletivo. Se você se interessa por esse assunto, você pode estudar sobre Jung. Ele fala bastante disso, tá? O inconsciente coletivo. E muitas vezes essas crenças vêm através do inconsciente coletivo. São coisas que todo mundo acredita, tá? Então, o amor é difícil. É uma crença. Porque para algumas pessoas, a vida amorosa delas tá ótima. Elas estão curadas emocionalmente e atraíram outra pessoa que também está curada emocionalmente. E um relacionamento assim não tem como dar errado. Tá? Então é tudo questão de como a gente enxerga isso. Só que você estava olhando com um filtro que não correspondia à realidade, ou tá ainda, tá? Então você tem muito medo desse novo início por conta das suas crenças. Caiu aqui o 2 de ouros, na posição de obstáculo. E o 2 de ouros fala do quê? Da necessidade de um certo jogo de cintura para poder lidar com esse novo início, tá? Que tá te assustando tanto. Ou, no caso de pessoas que estavam passando por essa situação, pede jogo de cintura para sair dessa situação. Porque lembra que uma parte das pessoas que se conectaram aqui, elas não têm medo do novo, tá? Elas querem esse novo início, só que elas não estão vendo forma de sair daqui. O que a pessoa mais quer é sair dessa situação, mas ela não tá vendo forma. Pode ser um emprego, tá? Pode ser, por exemplo, você tá morando na casa com a família e quer sair, quer ter a sua casa. Então, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento com amigos, pode ser uma sociedade, tá? Para um outro grupo, as pessoas querem sair realmente e elas não têm medo, só que elas não veem como. Elas não veem como fazer isso. E aí, essa carta aqui mostra que tem opções, só que você não tá enxergando, tá? Até porque caiu o mago como conselho. E por que você não tá enxergando as opções? Porque você tá aqui, ó, atormentado, atormentada. Às vezes, quando a gente fica muito obcecado por uma coisa, obcecada, a solução pode estar bem diante dos nossos olhos. Como diziam antigamente, né? Diante do nosso nariz, na frente do nariz, e a gente não enxerga. Por quê? Eu tô com o meu espadas, fala do mental, né? E o mental muito acelerado. O chakra frontal, tá? O chakra frontal, que é esse que a gente tem aqui no meio da testa. Esse chakra, ele é responsável pela nossa visão, até espiritual. Tá ligado também à nossa intuição. Se eu tô com o chakra frontal bloqueado, eu não recebo corretamente as mensagens que eu tenho que receber. Eu não enxergo as coisas com clareza. E aí, se eu não enxergo com clareza, eu não enxergo a solução. Tá? Então, aqui fala o seguinte, que você tá lutando sozinho ou sozinha por alguma coisa e algum objetivo, só que vai chegar alguém para te ajudar e te dar uma clareza.
E eu sinto isso aqui com o 2 de ouros. Vai chegar alguém para te dar uma ideia, uma solução, uma luz, para que você possa sair dessa situação, tá? Porque você não tá conseguindo enxergar a saída. Tá se sentindo amarrado mesmo, atado, mãos e pés atados. E aí chega essa pessoa te mostrando que tem sim aquele jeitinho, tá? Ou uma pessoa ou uma situação. E aí, você vai fazer o quê? Se jogar nesse novo, tá? Para esse grupo que quer sim sair da situação, só que não vê como, quando chegar essa solução, essa notícia, aí você vai dar esse passo adiante, para que você tenha essa estabilidade emocional. Eu sinto aqui uma pessoa que brincaram muito com o emocional dela. Uma pessoa com quem brincaram muito com o emocional a ponto de fazer essa pessoa duvidar do próprio valor ou da própria capacidade. E aí você se enxergava através da visão e dos olhos, que eu nem vou falar que era da outra pessoa, tá? Porque a pessoa que fez você acreditar nessa incapacidade, que fez você acreditar na impossibilidade de seguir adiante por sua conta e risco, essa pessoa, ela via o seu valor. Ela enxergava que você sempre foi capaz desse novo início. E, na verdade, ela sabia que era ela que não tinha capacidade de ficar afastado de você. E por isso que ela tentou te iludir, que essa carta fala de ilusão. Ela tentou te iludir para que você não visse seu valor próprio, tá? Ou talvez as opções que você tinha, mas o valor próprio mesmo. Essa pessoa tentou te iludir e você acabou acreditando nessa verdade, que era a verdade que ela tentou te passar. Nem é a verdade dela, você entendeu? Porque ela não te enxerga assim, capaz. Ela te enxerga mais do que capaz, essa pessoa. E justamente por isso ela te quer ao lado e ela faz você pensar que você não é. Mas você é suficiente, tá? Só que você vai se libertar disso, tá? Você vai se libertar e não vai demorar, tá? Não vai demorar pra acontecer essa libertação. Por que que eu falo que não vai demorar essa libertação? Porque caiu aqui a carta do Papa. E ela fala de prioridades, tá? Então eu sinto que quem se conectou aqui com essa leitura, com a opção da Lua, a vida dessa pessoa estivesse talvez um pouco confusa, complicada, um pouco bagunçada, vamos dizer assim. Por quê? Porque faltava prioridades, tá? E aí a gente pode estar falando de você ou alguém com quem você está se relacionando, né? Conforme você encaixou aqui. Então, na vida dessa pessoa faltava prioridades. Uma parte por falta de conhecimento. Também por se preocupar com assuntos que talvez não deveriam ser prioridades para você. Talvez esses assuntos deveriam ser prioridade pro outro, mas você colocou como prioridade para você, deixando os seus próprios assuntos de lado, tá? Ou ainda por conta do ego. A gente acaba se importando com assuntos que são pouco importantes, vamos dizer assim, tá? Porque muitas vezes a gente tem que dar... A carta do Papa mostra isso aqui, a gente teria que dar mais mais importância para assuntos que tratassem do nosso espiritual, do nosso mental, do nosso emocional, que cuidasse, assuntos que tratassem do nosso espiritual mesmo. E a gente acaba não fazendo isso. E colocando as coisas do mundo à frente, tá? E essa carta fala disso. Dessa pessoa olhando agora, primeiramente, para si mesma. Pro seu emocional, pro seu espiritual, pro seu mental.
e deixando de lado problemas de outras pessoas. A gente pode até querer ajudar a resolver, né? Só que primeiro vem você. Se você não tá bem, não tem como você ajudar outra pessoa sem se deixar drenar energeticamente, tá? Então você tem que estar bem. E a carta do Papa mostra isso aqui. Você se colocando como prioridade e se preocupando agora com assuntos importantes, como, por exemplo, a sua saúde, tá? Porque eu vejo aqui pessoas que estavam deixando até a própria saúde de lado por conta de outras pessoas, para tentar ser suficiente para o outro. Se você não passou por isso, talvez você nem entenda. Agora, se você tá passando, que eu imagino que quem se conectou aqui tá passando por isso, você sabe. Então, você tava com sono e queria dormir, mas você colocava a necessidade do outro à frente. Você tá com fome e quer comer, mas tem que resolver o problema do outro. Você quer fazer alguma coisa, fazer um artesanato, descansar, sair, mas o outro tem as necessidades. E aí as necessidades do outro sempre vinham em primeiro lugar. Eu posso estar falando aqui com mães de família, pais de família, e aí a gente até entende, porque eu fico aqui fome, dá calor, dá frio, dá calor, dá frio. E a gente entende, porque quando a gente tem filhos, né, ou família, a gente acaba se colocando em segundo lugar, em terceiro e tal. Mas, e muitas vezes até na questão do relacionamento amoroso, você e outra pessoa. Só que a gente tem que saber. Porque, por exemplo, às vezes você tá se deixando de lado aqui por conta de filhos adultos. Tem cabimento? Então, você às vezes não tá se sentindo tão bem, um dia que você não tá tão bem, tá indisposto, tá indisposta, e mesmo assim vai lá pro tanque lavar roupa, porque o bonitinho, a bonitinha não pode lavar a própria roupa. Vai lá botar a barriga no fogão, na pia, porque o lindo, o alecrim dourado não pode fazer a própria comida. Assim, esse tipo de coisa, sabe? Você deixando de lado isso de permitir que os outros drenem a sua energia e se colocando em primeiro lugar e tendo equilíbrio para lidar com si mesmo, com si mesma e com os outros. Porque se for o caso de família, que nem eu falei aqui de filhos e tudo, não pense que essas pessoas vão ver isso com bons olhos, porque para elas estava bem confortável você colocando elas em primeiro lugar e se deixando aqui para depois. Se virando aqui nos 30, rebolando aqui bem bonito para dar conta de tudo, enquanto ficava todo mundo olhando de longe e não tinha capacidade de pegar uma coisa daqui e colocar para cá. Então é você cortando esse tipo de coisa, tá? Se a gente tá falando da família. E a carta do Papa me fala isso, tá? Você se colocando em primeiro lugar, você se preocupando mais com o seu espiritual, tá? Então, eu quero fazer o terço todo dia e não tenho tempo. Vai fazer sim agora, não sei qual que é a sua religião, tá? Quero fazer meditação, mas não tenho tempo de meditar. Vai sim ter agora, porque você vai perceber que você pode gastar, sei lá, 3, 4 horas do seu dia deixando de cuidar dos outros um pouco e dando atenção pra você, tá? Porque às vezes você fica 2, 3, 4, 5 horas fazendo coisa pros outros e depois você não tem 10 minutos pra você. Como que você se ama assim? Como que você quer ser amado por outra pessoa se nem você se ama? Você não tem 5 minutos pra fazer uma meditação? Não pode tirar 10 minutos pra tirar um cochilo? Sabe, é esse tipo de pessoa que eu tô falando aqui, que se cobra demais, mas que também é cobrado demais pelos outros. E aí é você dando um basta aqui, porque você tá cansado, cansada, não dá mais, assim. E você tá fazendo certo, muito, muito bem. Tem que fazer isso mesmo. Porque sempre colocando outra pessoa em primeiro lugar. E você, e quando que é a sua vez, né? Quando que é a sua vez de aproveitar? Então, não pode. Aí caiu aqui a carta do mago também. E a carta do mago mostra aqui pra mim você se abrindo pro novo. Ou pede pra que você faça isso, tá? Porque lembra que vai começar aqui um início de alguma coisa nova, principalmente uma coisa que vai mexer com o seu emocional. A carta do mago fala pra que você confie sim que vem uma fase melhor, principalmente se você é do grupo que tá aqui preocupado com esse novo início, tá? Porque a carta do mago fala que para esse novo início chegar aqui para você, já foi você que manifestou.
Então, se você conseguiu manifestar aqui, ó, esse novo início, por que você tá com medo de entrar nele? Foi você que manifestou. E o universo não coloca as coisas na nossa vida à toa, tá? Então aproveita a oportunidade. A carta do mago fala para você ouvir sua voz interior, para você confiar mais em si mesmo, em si mesma, tá? Fala ainda para que você fique atento, para que você fique atenta para as mensagens que o universo vai passar para você, tá? Você anda com a sua intuição mais aflorada, tá? E se não tá, vai ficar assim que você conseguir, ó, controlar esse mental aqui. E aí vai ficar mais fácil de receber essas mensagens. Se você já controlou esse mental, esse emocional, você já tá aflorando a sua intuição. Então fica atento, atenta às mensagens que o universo vai mandar para você. Essas mensagens chegam de todas as formas. Em forma de um pensamento, de um sonho, de uma visão. É um link que aparece na tela do seu celular. É uma tela que abre sozinha, tá? É um vídeo que você vai clicar em um e clica no outro. Quando acontecer isso, observa. O relógio te mostra horas iguais. Quando você vê, que nem eu tô falando aqui agora, ó, tô olhando aqui horas iguais. Presta atenção no que você estava falando ou pensando, é uma confirmação. Então, pede para que você fique atento a esses sinais que o universo vai mostrar para você, tá? Fala ainda, essa carta, que você tem sim as ferramentas necessárias para se dar bem aqui nesse novo início, tá? Para fazer com que as coisas deem certo. E fala do seu eu superior te ajudando nessa fase tão difícil de mudança que você tá passando aqui, tá? O seu eu superior à frente, tentando te passar as informações, o direcionamento. Porque lembra, a gente tá aqui na 3D, a nossa visão é limitada. A visão do nosso mentor espiritual, do nosso anjo da guarda, do nosso eu superior, né? A nossa centelha divina. A visão deles é diferente. A gente tá olhando as coisas daqui de baixo. Eles estão olhando de cima. A partir do momento que a gente abre essa comunicação e começa a existir essa troca, fica muito mais fácil da gente avançar, porque tem alguém guiando a gente aqui. Tem alguém que tá acima. Fica muito mais fácil de eu caminhar aqui, mesmo que eu não enxergue o que eu tenho que fazer, mas eu tenho um guia, tá? Como se fosse assim. Uma pessoa me guiando, tá? Que é o meu eu superior, ou a minha equipe espiritual, tá? Ou algum ancestral, para quem acredita. E eles fazem isso mesmo, gente. Porque você acha que para quê que cada um tem um mentor? Que em algumas religiões, inclusive, chama de guia. Para quê? Para guiar a gente aqui, porque a gente não tem a visão, muitas vezes, do que tá acontecendo. Mas essas pessoas lá do outro plano tem, do quarto plano tem, ou do quinto plano. Eles têm a visão de todo o caminho que nós mesmos projetamos, tá? Porque você não veio aqui por sorte ou coincidência, ou simplesmente brotou aqui na Terra. Não. Você se colocou aqui nessa posição. Você sabe do plano que você mesmo traçou para estar aqui e fazer o que você tá fazendo agora. Só que a gente tem o véu do esquecimento. Só que o meu eu superior sabe do plano, o meu mentor sabe do plano. É por isso que ele tá lá. Pra me ajudar quando ele sabe que eu não lembro o que eu tenho que fazer. Mas ele vai me indicar. Então mostra você se abrindo para essas mensagens, tá? Porque a vida tá pedindo um movimento para você, tá pedindo atitude, coragem. E pode ser que você esteja estagnado aqui, ó, estagnada com medo. Mas a partir do momento que você começa a se abrir para essa informação, para essas informações que o seu eu superior te passa, os mestres ascensionados, tá? Então, os anjos da guarda. Quando a gente se abre para isso, fica muito mais fácil caminhar aqui. E a gente sai dessa estagnação. Porque a gente vê... O que acontece? Quando você faz isso, você se sente capaz de seguir em frente. De tomar a direção da sua vida, tá? Então... essa carta fala assim pra gente lembrar que só planejar não adianta, só planejar não resolve, tem que ter ação. Por isso que é o mago, por isso que ele é alquimista. Ele tem todos os elementos aqui, ó, fogo, ar, terra e água, e ele comanda, ele manipula, é o alquimista,
tá? Então agora você que é alquimista. Essa carta, como conselho, pede para que você seja o alquimista, a alquimista da sua vida. E que você faça o que você quer fazer. E que não tenha medo. Por quê? Porque você não tá sozinho, você não tá sozinha. A sua mentoria está com você, tá? A sua mentoria espiritual. Então, não precisa ficar com medo. Não tem necessidade, sabe? De ficar com medo. E aí, caiu também a carta do 5 de espadas, né? Essa carta aqui nessa posição, ela fala pra mim de medo, tá? Lembra? A pessoa que tá com medo. Ela fala das nossas limitações, só que ela fala que a gente tem que fazer um exercício, que é o quê? Tentar compreender melhor o que acontece naquela situação que dá medo na gente. Tá? Porque normalmente essa situação que dá tanto medo, ela esconde uma crença por trás, é a história da crença. E quando você traz essa crença tira essa crença do oculto, né? E traz ela para a iluminação, normalmente esse medo acaba, porque você entende de onde que veio o medo ou porque ele surgiu, tá? Para você trabalhar uma crença, a primeira coisa que tem que fazer é entender por que aquela crença tá ali, como ela surgiu, e a partir daí você vai trabalhar, tá? E aí essa carta fala disso, tá? Fala de medos, fala de falhas, tá? Mas ela fala pra gente tentar lembrar que tem que encarar esse medo de uma forma mais profunda, para que a gente entenda por que ele tá ali, tá? Então uma pessoa, por exemplo, que tem muito medo de gato, tem gente que tem medo de gato, pavor. Normalmente, assim, gato é uma, né, eles são bonzinhos, agradáveis. É difícil você encontrar um gato bravo que vai te atacar à toa, mas tem gente que tem pânico. É à toa que a pessoa tem pânico? Não, aconteceu alguma coisa. Ou uma história que contaram, ou ela viu alguma coisa, um gato mordendo, arranhando, não sei o quê. Tem uma crença por trás daquilo. Ou os pais contaram uma história pra deixar a pessoa com medo. Então, quando você entende aquilo, tá? E trabalha isso no seu inconsciente, aquela crença, ela é modificada. A partir do momento que uma crença é modificada, você muda a sua realidade. Parece até brincadeira falar isso, mas é assim mesmo, tá? As nossas crenças me criam a nossa realidade. Então, se eu altero uma crença que tá me fazendo sentir medo, ficar insegura, quando eu mudo aquilo, a minha realidade vai mudar também, porque eu vou agir, pensar e fazer de forma diferente. É assim. Então, a carta dos 5 de espadas aqui fala que pra gente lembrar que todos nós temos, né, esse medo de alguma coisa ou de outra. Só que esse medo dificulta para que a gente enxergue claramente para continuar adiante, tá? Principalmente quando a gente tenta abafar esse medo. Então, muitas vezes é melhor você lidar com a situação, tá? Então, para você tentar analisar, por que você tá com medo? Do que você tá com medo? Vamos dizer assim, ó, é de sair do emprego, procurar um outro? Por que você tem medo de ser insuficiente e não achar um melhor? Sendo que você é um bom profissional e você sabe disso. Essa carta fala isso. Se você tá com medo de sair de um relacionamento onde você não tá mais feliz, por que você tem medo de continuar nesse relacionamento? Será que é porque alguém fez você acreditar, ou você mesmo se fez acreditar, você mesma, que você não era capaz de arrumar outra pessoa? De arrumar alguém melhor? Ou mesmo que você ficaria bem sozinho ou sozinha? Se você tem medo de sair de um círculo de amigos, tá? E continua lidando com essas pessoas, mesmo que sejam inconvenientes e que você não esteja feliz com isso. Essa carta pede, então, para que você olhe. O que te prende a essas pessoas? Medo de não arrumar outros amigos? Não, mas você é uma pessoa nota 10. Você é agradável. Você é acolhedor. Então, por que você acha que é insuficiente? Pede para que você olhe isso a fundo, porque são crenças que você carrega, tá? Que crenças você carrega e estão atrapalhando a sua vida hoje? Que crenças que estão atrapalhando a sua vida? Pede para que você veja isso, tá?
essas mudanças. E aí eu volto a lembrar que a gente vai passar pelo eclipse, né? Então, agora amanhã tem um eclipse, é na parte da tarde. Aqui no Brasil, eu acho que a partir de 2 e pouco, né, inicia. E o eclipse faz isso, faz a gente ter uma mudança. Chega informações, o eclipse clareia o oculto, mas também às vezes faz com que a gente veja as coisas de outra forma, tá? Porque o que estava oculto é clareado através do eclipse. E esse eclipse, ele vai ter o nodo sul dele vai cair em Libra, né? Que é onde tá a Lua e o Sol. Então ele vai ter uma relação muito forte com o passado. Sabe, questões que a gente tava apegado, coisas que a gente vem empurrando com a barriga e não quer resolver. Sabe, os assuntos de Libra, né? Que Libra fala dos relacionamentos, Libra fala da justiça, fala de harmonia nas parcerias, de gentileza, equilíbrio. Então, os assuntos relacionados a Libra, sabe? Que a gente vem empurrando com a barriga, por quê? Porque a gente não quer ser pouco gentil com o outro, não quer ficar mal com o outro, não quer iniciar uma discussão, uma briga. Então, a gente vai empurrando com a barriga porque a gente não quer resolver, porque não quer se indispor com a outra pessoa, não quer entrar na discussão, na questão, mesmo quando a gente sabe que tem que acontecer aquela mudança, mas é chato, então a gente vai empurrando. Essas questões que a gente tenta encobrir, essas questões vão ser descobertas pelo eclipse. Tá? Então, observa isso, porque você vai perceber coisas que talvez você já tivesse percebido, mas estava encobrindo. Então agora é a hora de clarear tudo. Ele vai revelar questões pra gente que estão no oculto, tá? O eclipse. E aí essas coisas serão iluminadas pelo sol para que sejam resolvidas e finalizadas. Então aproveita essa fase, tá? Para que essas finalizações aconteçam. Ou elas já podem estar acontecendo para você, porque a energia do eclipse já acontece antes e vai acontecer posteriormente, tá? Não é só na data. Então pode ser que você já esteja sentindo as mudanças, tá? Tem alguma coisa dentro dessas suas relações, dentro das parcerias que tá desequilibrada, tá? Tem alguma coisa aqui onde vem acontecendo injustiça, desequilíbrio, e isso agora com o eclipse vem à tona para ser questionado e resolvido, tá? Então você vai saber o que é. Porque você que encaixou aí para que área da sua vida a gente tá falando. Que área da sua vida tá te causando esse 9 de espadas? É essa área, tá? Sabe aquelas relações pesadas? Relação de fachada, por conveniência ou por insegurança, qualquer tipo de relação, tá, gente? Por inconveniência, por insegurança, por dependência. Essas questões, essas relações vão ser balançadas, né? Falando de Libra, da balança, que Libra é a balança, né? É você ter a medida certa, exata. Essas questões vêm à tona para serem resolvidas. O eclipse vai fazer a gente olhar para nós mesmos, é o selfie, sabe? É o selfie, é você olhar para si mesmo, para si mesma e entender quais são as suas necessidades, as suas, não a dos outros, tá? É você se olhando e se colocando em primeiro lugar, mesmo que você tenha que se tirar da zona de conforto para fazer isso, tá? Muito bom. E aí veio aqui a morte, falando de quê? De transformação. Não é morte física, é morte. Essa morte aqui é a transformação. A transformação o quê? Desse seu estado emocional e mental que estava te fazendo mal, tá? Você transforma isso. Vem essa mudança para você, para essa fase de mais tranquilidade, onde você vai perceber que você tá protegido, que você tá sendo orientado, visto, acolhido, tá? Embora pareça que não, porque a gente não vê com os olhos físicos, né? Com os olhos aqui da matéria. Só que esse auxílio existe, esse suporte tá aí 24 horas por dia, tá? Eu sinto aqui para você, tenta orar pro seu anjo da guarda, conversa com ele, tá? Conversa com ele, às vezes eles mandam mensagem pra gente através da intuição, já nessa primeira conversa. Então, se você tem o hábito de fazer isso, bem, faça mais ainda. Se não tem, começa. Conversa com seu anjo da guarda que você só tem a ganhar.
tá bom? Porque o que vem pra você aí, olha o que tá embaixo da carta da morte que eu puxei aqui o carro, tá? Você acha que não vem mudanças por aí com esse eclipse? Vem mudança, transformação, e você, ó, puxando o seu carro para um estado melhor, um estado mental, emocional, e pode ser que seja assim até físico, tá? Então, confia, tenta acalmar esse coração, tá? Amanhã tem sessão de reiki aqui no canal. Então, aproveita, participa da sessão de reiki, vai te fazer muito bem. A carta da morte aqui fala de uma transformação profunda. Você transformando alguma coisa já conhecida, o velho, tá? O antigo, alguma coisa que já não serve mais. É você transformando isso e renascendo pro novo, tá? A morte aqui representa o fim de uma situação, de uma conexão que um dia já foi boa, tá? Só que agora essa situação, essa conexão meio que perdeu o brilho, perdeu o significado, perdeu a graça. Você não vê mais um lado positivo em continuar presa nessa situação. Você não vê mais sentido em continuar se estressando por conta disso, por conta dessa relação, dessa conexão, dessa situação que só te traz dor de cabeça e, de certa forma, te atrapalha. Porque quando a gente se desestabiliza emocionalmente, todo o resto, e mentalmente, né? Todo o resto na nossa vida se desestabiliza também. Tá? Então, a morte que fala que a morte é a morte dessa situação, tá? Dessa situação onde você se sentia inseguro, insegura, onde você tinha medo de dar um salto em direção ao novo, tá? Ó, a carta do carro que caiu junto. O carro é o quê? É você partindo, indo para outra, deixando para trás essa situação. E nessa situação aqui que eu falo, pode ser um estado de espírito, uma forma de pensar, um jeito de agir, um jeito de se enxergar, ou mesmo um lugar físico, tá? Você percebe que se prender nessa situação, nessas pessoas, nesse caso aqui, se prender aqui só servia para atrasar o seu progresso, o carro. Então é o carro chegando e te levando para onde? Para o novo. Onde você vai se sentir muito mais confortável, acolhido, seguro, segura, amado, amada. Confiante. Tô ouvindo aqui, confiante, tá? Então, a morte com o carro aqui mostra um desapego total dessa situação, porque você não pode mais ficar aqui. E você vai se dar conta, ou já se deu conta, e você vai desapegar sim, tá? Pra quê? Pra partir pro novo. Por quê? Com as duas cartas aqui, você tá vendo, ó? 7 e 13. 20, tá? A carta 20 é a carta do julgamento. Eu sinto julgamento aqui no oculto. A carta do julgamento aqui no oculto. E fala justamente também de transformações profundas. O julgamento fala também de auto-julgamento, fala da autorreflexão, de renovação, de mudança, tá? E eu sinto ele aqui no oculto. Quando a carta do julgamento aparece em um jogo, normalmente ela indica um período de renovação e mudança. E fala que agora é hora de você analisar as suas próprias ações, a si mesmo, a si mesma. Pede para que você tenha essa reflexão
de quem é você e do que você precisa para seguir em frente ao carro, tá? Então, eu sinto isso aqui. Aguarde, ai, Boni, aguarde essas mudanças, tá? Mas não esquece, se coloca em primeiro lugar, tá? Porque você não estava fazendo isso, mas agora você vai fazer. Você vai fazer porque não é nem justo. Quando a gente está lidando com pessoas que ainda não têm capacidade, consciência de cuidar de si mesmas, aí é uma coisa. Aí a gente vai e coloca essas pessoas em primeiro lugar, principalmente no caso de filhos, né? Enquanto é criança, é pequena, a gente tira da nossa boca. A gente deixa de fazer qualquer coisa para fazer por eles, mas quando esses filhos já estão grandes, aí não tem necessidade de continuar pendurado lá na saia da mãe, pendurado lá no braço do pai, na barra da calça, só esperando de boca aberta que seja entregue, né? Então, eu sinto você saindo dessa situação, tá? E aí, a carta do mago pede, junto com todas essas, né? Tudo conselho, gente. Pede para que você avance sim, faça sim a mudança. Bote sim a boca no trombone e fale o que tá te incomodando, tá? Fale o que tá te incomodando. Pra poder sair dessa situação, né? Só você que fica aí equilibrando tudo? Não, tá? Então, todos os envolvidos têm que ter esse jogo de cintura e equilibrar. Por que você só entrega e não recebe? Tem que saber receber, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que a leitura tenha ajudado, que tenha trazido alguma informação relevante para você, né? E se você gostou do vídeo, dá uma curtida, porque me ajuda demais, tá bom? Se você não quiser perder nenhuma leitura, nenhuma aplicação de reiki ou de terapia energética, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí você vai ser avisado, vai ser avisada a cada aplicação, tá bom? Observa então agora, nos próximos dias, o que vai desenrolar aí na sua vida, até por conta do eclipse, né, que nem a gente falou. E é isso, espero que venham notícias muito boas para você e que essa nova fase, cheia de bons momentos, bons sentimentos, bons retornos, que chegue o quanto antes para você. E ó, não fica ansioso, não fica ansiosa, tá? A gente deseja que chegue logo. A gente deseja que chegue logo, mas a gente tem que lembrar sempre que tudo acontece na hora certa. É no tempo do universo, é no tempo do Criador, não é no nosso, tá bom? É difícil pra gente poder compreender isso às vezes, mas eu sinto que eu tô falando aqui com pessoas que já passaram por várias fases do despertar da consciência e continuam aí nessa caminhada, subindo degrau a degrau. E aí, para você que tá nesse processo, é muito mais fácil de aguardar com calma, com paciência e com tranquilidade que essas coisas boas cheguem aí no seu campo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que a sua noite seja abençoada. E não esquece, amanhã tem aplicação de reiki, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, é dia 13, sexta-feira. Aplicação de reiki amanhã, sábado, tá? Não sei que dia que você vai assistir, mas todo sábado tem. Então, não perde, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque aí você vai ser avisada sobre o horário da aplicação. E eu vou ficando por aqui. Que o seu fim de semana seja abençoado. Até a próxima leitura.